E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Eu não aguento! Oi gente, e tá começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou a Fabiana Pedroni e este é um derivado do podcast Não Pode Tocar. No Não Pode Tocar a gente fala sobre história, teoria, prática de arte e temas afins, e em conversas, entrevistas, ensaios, experimentações. E aqui, no Não Pode Chorar, nós contamos algumas desventuras da vida e tentamos pensar em maneiras de lidar com elas. Se você chegou até aqui e não tem costume de ouvir podcast, saiba que é muito simples consumir esse tipo de conteúdo. Nossos programas são gratuitos e nós lançamos episódios praticamente todo domingo. Para continuar a receber nossos programas, você pode nos encontrar em qualquer aplicativo para ouvir podcasts, no seu celular. Você pode seguir a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes ou em qualquer outra plataforma e aplicativo comumente usado para ouvir música. Você pode ouvir pelo computador, no site notamanuscrita.com. A gente disponibiliza também os episódios no nosso canal do YouTube. Você pode até recebê-los por e-mail. Os links para todas essas formas de acesso estão na descrição do episódio. É só clicar na opção mais confortável para você e se inscrever. Se você já nos escuta e quer nos ajudar, há maneiras bem simples de se fazer isso. A principal delas é compartilhar esse episódio com outras pessoas nas suas redes sociais e avaliar o nosso programa no aplicativo que você usa. Quando você nos avalia com 5 estrelas, você ajuda nosso programa a chegar a novos ouvintes. O podcast é uma mídia majoritariamente independente e sua ajuda na divulgação faz toda a diferença. Outra maneira de nos incentivar é quando você comenta os episódios, quando você fala com a gente. Você pode enviar comentários, críticas, sugestões e qualquer mensagem aleatória para o nosso e-mail, que é nãopodetocar@gmail.com. Você pode seguir o nosso perfil oficial no Twitter e no Instagram. Em ambas as redes que comandam o nosso perfil é o Tio, o nosso cão podcaster. Então vai lá ganhar uns lambejos do Titi, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você encontra o Tio como @nãopodetocar. Lembrando sempre que o pod é com demudo. Agora, se você quer nos ajudar um pouquinho mais, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com Não Pode Tocar. No final da descrição deste episódio você encontra o link para o nosso PicPay, onde você pode passar a nos ajudar com R$5 mensalmente, ou com alguma contribuição de qualquer outro valor. O nosso perfil do PicPay também é @nãopodetocar. Qualquer contribuição já nos ajuda e muito. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha 0 golpinhos por esse esforço. Dados esses recadinhos iniciais, hoje eu vou fazer uma fala que é um assunto delicado. Então, bora lá. Nos encontramos na rua de cima. Estávamos um pouco atrasados. Sabe quando você está no limite do atraso, em que você sabe que você pode chegar atrasado, mas ainda assim prefere arriscar e com calma porque a noite está bonita?
Então, o vento estava tão fresco, as ruas calmas. Para quem mora em lugares muito quentes e pegajosos, de alta umidade, noites frescas devem ser bem aproveitadas. André e eu estávamos tão calmamente andando pela rua que resolvemos pegar um desvio. André, que vocês conhecem aqui do Não Pode Tocar. Não conhecíamos tão bem o bairro, mas sabíamos qual direção tomar para chegar até onde o carro estava estacionado. Começamos a descer uma rua e do nada, eu me dei conta de que uma moça andava do nosso lado e conversava com a gente. Pessoa simpática, falava de como ela gostava das ruas que descem. As descrições dela sobre as ruas eram ótimas, com várias analogias às sensações de paladar. Ela dizia algo mais ou menos assim: sabe quando você come um prato picante e ele vem acompanhado de uma porção mais adocicada que consegue cortar um pouco da picância? Você come o apimentado, o corpo esquenta, a língua adormece e quando se está chegando no seu limite, você dá uma pausa em outros sabores para em seguida comer o picante de novo. Essa sensação de subir e descer na picância e nas sensações de calor do prato me lembra essas ruas que descem. Mas tem sempre um pequeno desnível para descansar as pernas, que se esforçam em friar o corpo para que ele não desmorone. Eu, que ando vendo tanto drama coreano, que são tipo uma mistura de, não sei, seriado com novela, não vou me ater em explicar e estragar a fala da moça desconhecida. Eu adorei tudo que ela disse. Estava encantada com a visualização de um grande prato de kimchi, que é couve chinesa, como que fala? A selga, bem apimentada, harmonizada com pausas em carne com geleia de frutas ou mesmo com miso, com aquela sopinha de miso. Essa figura interessantíssima, usava uma calça jeans clara e blusa bege, tudo super neutro, harmônico, e um pedacinho de couro amarrado nos pulsos, uma pulseira improvisada. Tava a pensar ali, enquanto a gente descia a rua, vendo cada detalhe da cena, quando eu me dei conta de que nossa terceira companhia original, que estava indo para o carro, não estava mais com a gente. A minha mãe já tinha sumido. Eu olhei para os lados e vi que ela tinha acabado de dobrar a esquina. Estava impaciente porque não queria se atrasar. Mas ia dar tempo. Tinha que dar tempo, afinal, não dava para ignorar a moça que tínhamos acabado de conhecer e que falava poesia de comida. Quando terminamos de descer a rua, eu vi que minha mãe estava do outro lado. Sabe, do outro lado da rua, parada, numa esquina, esperando. Séria. Alguns vão se reconhecer na sensação de estar em dívida com alguém por fazer esperar. Eu detesto fazer as pessoas me esperarem. Sabe aquela coisa de você tá no supermercado e a pessoa diz: fica na fila rapidinho que eu já volto. E a pessoa não volta nunca mais. Eu fico pra morrer. O André tava ali a conversar ainda com a moça da comida apimentada, quando eu não entendi muito bem, mas meu corpo adiantou o passo. Parecia que ele tinha entendido algo que eu mesma ainda não tinha raciocinado. Se demoramos minutos para descer a rua, eu corri por segundos e parecia que não era suficiente. A esquina ficava a uns 40 metros do carro onde estava estacionado. Minha mãe não estava dentro do carro por talvez ser perigoso. A esquina tinha mais movimento, parecia uma grande loja de departamento fechada, mas que abrigava algumas pessoas ali ao redor. A calçada tinha uma proteção, daquelas que impedem o pedestre de atravessar em local indevido, como um grande corrimão, que percorria toda a esquina. Quando eu me dei conta do corrimão e que o número de pessoas parecia ser maior do que eu imaginava, meu corpo já estava a mil. Joguei as coisas que estavam em meus braços para cima do André, nem sabia que estava carregando coisas. Ele não entendeu e eu só jogava e falava: pega porra, e saía correndo. As pernas mais rápidas que a fala e os braços. Na verdade, eu acho que eu não disse nada, eu acho que eu não entendia. Acho que só o corpo que entendia. Acho que eu não ia conseguir, fui chegando, passando por uma senhorinha que não saía da minha frente, tipo shopping lotado em domingo de chuva, e um rapaz insistente que não me deixava avançar, todos andando na direção contra o meu corpo, e minha mãe sumindo, descendo. Eu só via o tronco, depois só sua cabeça, e ela afundava e dizia: não, me solta, por favor, e eu tentava esticar o braço, mas eu não alcançava. E o cara tava segurando o braço dela e o cara afundava mais na calçada e eu com dificuldade tentando me aproximar e ele a cercava no corrimão, meu corpo não corria o suficiente. Eu sou pequena e foda-se, solta, e a cara de pânico, a cara da minha mãe forte sumindo, a cara de mãe que sabe se defender e te proteger sumindo, e o pânico, o choro, o grito e o solta, não, por favor, solta. E eu acordei. Eu chorei por longos minutos, ainda com a imagem na minha frente e as mãos esticadas puxando minha mãe daquela situação pavorosa. A própria vida, uma planta na janela, pousa a vista.
Alguns temas me rondam muito no Não Pode Chorar. Temas que eu quero ter um tempo para escrever sobre, para falar sobre, para externalizar preocupações, mas que são tão difíceis de lidar que apenas deixo para outro momento e o momento nunca chega. Se não fosse esse pesadelo, eu não falaria algo sobre violência contra a mulher, sobre a dificuldade de explicar que essa sensibilização com um relato e uma vivência de violência é diferente entre um homem e uma mulher. Calma, eu sei que é extremamente arriscado fazer uma separação do mundo em duas partes, porque sabemos que não é bem assim. Somos uma pluralidade incontável e um misto de diferentes reações. Essa separação ela é apenas a título didático, e como toda didática, ela generaliza e exclui. Por isso, antes de prosseguir, eu quero alertar que não é a minha intenção de excluir as várias e várias exceções, mas frisar por que muitas vezes vemos, por exemplo, uma cena de relato de violência contra a mulher e observamos que as reações são diferentes. Por que a sensibilização ela é tão distinta? Eu vejo uma cena de puxão de braço em um filme e aquilo já me incomoda. Eu vejo uma cena de estupro e preciso de uma pausa no filme para não desmoronar. Enquanto um homem que assiste ao lado, ele não compreende muito bem essa pausa. Ele sabe, ele espera, mas não consegue internalizar o mesmo pavor. O pavor que acordei com pesadelo de olhar à distância uma cena de abuso sexual e nada poder fazer, dessa impotência desesperadora, é o que nos move no dia a dia numa sensação constante de alerta. Não porque somos paranoicas, não porque somos frescas e exageradas, mas porque toda a minoria sabe o risco que é quando não se está sozinho. Para quem chegou até aqui nessa escuta e não está entendendo muito bem para onde que essa fala está indo, acho que vale a sugestão de ouvir outros dois Não Pode Chorar, né? Um que foi o anterior, na voz do Rodrigo Hipólito, que ele fala sobre questões a respeito de racismo e como que é complicado a gente assumir uma postura de acreditar que existe a noção de vitimismo. E um outro é o Não Pode Chorar sobre frescura. Eu vou deixar esses podcasts linkados também no post do episódio, porque se... Não sei, você acha que a gente tá falando de mimimi e lá vem essas conversas, é bom dar uma pausa. Bom, um podcast como esse, né, que traz informações, mas que, ao mesmo tempo, tenta trazer experimentações de sensações, tem um grande desafio pela frente. Como criar uma fala da parte de uma mulher branca sem que se restrinja a uma questão racial e de gênero que consiga atingir outras pessoas? Essa foi uma preocupação que eu fiquei durante toda a escrita desse material, porque eu escrevo antes, né, de fazer a gravação. Aquela preocupação de que não ocorra uma desistência da escuta a partir de pensamentos como vai falar de coisas de mulher, deixa pra lá, da parte de um homem, ou não acredito que uma pessoa que não foi vítima de violência está se sentindo violentada, que ofensivo, da parte de uma mulher legalmente violentada e protegida por lei. Realmente, é um assunto delicado porque ele tem diferentes níveis de ação na nossa sociedade, desde o agressor, a vítima, as testemunhas locais, o que vê pela televisão, a mulher que corre, o sujeito que corre da lei, a que sente culpa, o que sente prazer, aqueles que ignoram, todos estão dentro da mesma trama. E não é uma cena em que os papéis estão bem definidos ali, divididos. Muitas vezes a gente assume mais de um papel, sem parar para pensar o que na verdade a gente está fazendo. Então eu peço que tenham muita paciência, muita serenidade para pensarmos sobre o assunto. Mantenha em mente a imagem dos passos lentos, aproveitar o vento fresco da noite que bate na nuca, que nos refresca, que nos permite dar uma pequena pausa. Essa pausa não é um momento de fuga, mas um gigantesco esforço de compreender que a experiência do outro, ela é importante e ela se torna parte da nossa experiência quando começamos a pensar sobre os nossos papéis dentro dessa cena, que é uma cena cotidiana. Feminicídio é um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres. Josilene tinha acabado de se formar no ensino médio, começado a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Cheia de vida, foi morta a facadas pelo marido, com quem estava casada há 13 anos, na casa em que moravam, em Fazenda Grande do Retiro. Era muito comum ela conversar da cozinha e minha mãe da cozinha daqui da minha casa responder. Dava para ouvir o que acontecia de uma cozinha para outra. E aí eu escutei quando ela veio para a cozinha e gritou que eu nunca te traí, pare com isso que eu nunca te traí.
E como minha mãe estava conversando no quarto que fica no primeiro andar, eu disse pra minha mãe, mãe, baixa o volume, que eu acho que a minha tia tá brigando com meu tio. Aí eu coloquei o ouvido na parede para saber o que estava acontecendo, para ouvir o que estava acontecendo na cozinha. E aí ela falava, pare com isso, eu nunca te traí, Marcos. Aí eu falei, mãe, minha tia tá brigando com meu tio, vamos lá ver o que está acontecendo. E nesse exato momento foi tudo muito rápido. Nesse exato momento meu primo chegou na porta. Tia, batendo na porta, tia, corre, socorro, meu pai tá matando a minha mãe. Josilene Galdino foi morta a facadas pelo marido em outubro de 2015. No momento que ele disse isso, a única coisa que a gente pensava é, bateu. A gente nunca ia imaginar que ele chegasse a agredir ela, a tirar sangue, a tirar a vida. E aí foi uma correria, veste uma blusa daqui, como já estava todo mundo recolhido, veste uma blusa daqui, vamos lá ver o que está acontecendo. E aí a gente abriu o portão, quando a gente abriu o portão, que olhou pra ele estava só de short com os pés sujos de sangue. E aí eu pensei assim, nossa, no mínimo desfigurou. O pensamento da gente era isso, no mínimo desfigurou. Eu, meu pai e Leandro, a gente correu pra casa dela, né? E a casa já estava aberta quando a gente chegou na casa. E eu atrás de Leandro, a gente viu as mãos de sangue na parede. A parede branca com as mãos de sangue na parede. E quando a gente entrou no corredor, parou um atrás do outro. Ela estava sentada no chão, na porta da cozinha, já toda ensanguentada. Ele segurava ela por aqui com uma mão e com a outra ele estava com a peixeira esfaqueando ela. E aí meu pai, ele se agachou e colocou a mão na cabeça. Marcos, por que você fez isso? Pare com isso. E aí ele olhou pra gente. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Ele olhou pra gente, parar pra quê? E deu mais 2 facadas nela. E a cada facada que ele dava, o sangue jorrava do outro lado da parede. Aí eu corri, minha mãe não teve coragem de entrar. E eu acho que foi bom até. Acho que Deus ajudou ela, porque ela tem um esforço nenhum pra minha mãe. E se minha mãe tivesse visto aquela cena, eu acho que minha mãe estaria traumatizada por isso. Minha mãe já é traumatizada. E a gente correu, eu corri pra casa pra ligar pra SAMU, pedi pra minha mãe ligar pra polícia, e aí os vizinhos começaram a aparecer pra poder saber o que estava acontecendo, porque a história foi muito grande. Eu já gritei, chama a polícia, chama a polícia. Meu pai relata que ele tentou procurar uma barra de ferro ou alguma coisa para poder tentar impedir aquilo. E nesse tempo foi que ele largou ela, já desfalecida, trocou de roupa para fugir. E quando a gente voltou, eu voltei com os panos, que na época eu fazia curso de enfermagem, e aí eu voltei com os panos estéreis, porque a orientação que a gente recebeu por telefone é tente estancar o sangramento, não sabendo que a gravidade que estava acontecendo não era nem possível. Foram quantas facadas? 16 facadas. 2 no coração, uma na barriga, uma no braço, uma na mão, 2 nas costas, uma na coxa, e o restante eu já não sei mais contar. E quando eu voltei com os panos pra tentar ajudar ela de alguma forma, ele já estava do lado de fora fumando cigarro, totalmente limpo. E aí eu perguntei, tio, cadê a minha tia? Deixa eu entrar pra socorrer ela. Ele olhou pra mim e disse, já era. Eu falei, eu quero entrar, me deixa entrar. E aí meu pai e Leandro me seguravam do lado de fora. E eu disse, eu quero entrar. Ele, se você entrar, você vai ter o mesmo destino que eu. Esse relato real sobre Josilene, a partir da voz da sua sobrinha, é uma de tantas e tantas histórias que se repetem e nos faz questionar se há realmente um lugar seguro para a mulher. Foi esta uma das preocupações para o levantamento de dados pelo Datafolha, feito em fevereiro de 2019 desse ano, encomendada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para avaliar o impacto da violência contra as mulheres no Brasil. Eu vou deixar no post do episódio os links de relatos e dessa reportagem também, que é da BBC News, que diz que nos últimos 12 meses, 1,6 milhão, ou seja, 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões, ou seja, 37,1% das brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor.
Entre os casos de violência, 42% aconteceram no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda. O levantamento, divulgado nesta terça-feira, levou a diretora executiva do fórum, Samira Bueno, a questionar a existência de espaços em que a mulher possa se sentir efetivamente segura no país. Assim diz a Samira, na reportagem da BBC News que eu tô lendo aqui agora. Ela está sofrendo violência dentro de casa. Aí ela pega o metrô para ir pro trabalho, onde também vai ser assediada. Qual que é o lugar seguro, então? Ele existe? Os novos dados corroboram o que outras pesquisas já mostravam. Grande parte das mulheres que sofreram violência dizem que o agressor era alguém conhecido. 76,4%. Mulheres pretas e pardas são mais vítimas do que as brancas, as jovens mais do que as mais velhas. Mas quando olhamos para o assédio, o espaço público tampouco é seguro. O número de mulheres assediadas fisicamente no transporte público, quase 4 milhões, é enorme. Não tem um espaço onde a mulher efetivamente está segura. A mulher está sofrendo violência dentro de casa. Aí ela pega o metrô para ir para o trabalho, onde também vai ser assediada. Qual que é o lugar seguro? Onde ele existe? Bom, tem outros dados também que são importantes nessa matéria, mas eu não quero deixar que a escuta de vocês encare os números pelo contrário do que são. Quando ouvimos estatísticas como estas, que transformam dor e morte em números, temos essa impressão de distanciamento, sabe? Mas que também não quero que essa escuta de vocês seja sensacionalista maluca. Então, vamos pro micro, pro dia a dia, porque eu acredito muito que é no cotidiano que todos nós nos encontramos, nessa correria maluca de várias tarefas e expectativas a cumprir. Bom, vamos ao cinema. Você, homem, estava lá com uma amiga esperando na fila para entrar na sala de cinema. Você passou por aquele momento terrível de resistir a não pagar um valor absurdo por uma pipoca, porque o ingresso em si já é absurdamente caro. Vocês vão se reconhecer nessa situação, com certeza. Vocês conversam, você e sua amiga, sobre preços, sobre comida, sobre o que farão depois do filme. Comentam coisas divertidas que esperam do filme. E aí, antes de entrar na sala, vocês decidem ir ao banheiro. Você entra, faz seu xixi, sai e espera a amiga sair. Ela, mulher, demora mais que você. Essa é uma cena muito comum. E aí você pensa, ela deve estar se olhando no espelho. E aí volta ela, a passos largos, coloca um sorriso no rosto e vocês entram para ver o filme. Tá, volta a cena porque tem muita coisa aí no meio não dita. Ela entrou no banheiro. Assim que fez a curva daquela parede que esconde a parte interna do banheiro, ela deu uma pequena pausa. Rápida mesmo, sabe? De segundos. Analisou o banheiro. Limpo e vazio. Ela passou apressada pelas cabines, olhando por baixo de algumas portas. Demorou a abrir uma. Entrou, mas o banheiro não estava assim tão limpo. Ela vai para a próxima cabine, para a próxima porta, e a porta não tranca. Então ela vai para a próxima, que também não tem papel. E em mais uma tentativa, encontra um lugar mais adequado. Se equilibra para segurar as sacolas e o próprio corpo, para não sentar na tampa do vaso, por uma questão de higiene. É uma posição quase cócoras, um movimento de agachamento leve. Uma mão segura sua roupa para baixo, outra as sacolas. E o olhar fica entre olhar para frente, para ficar vigiando a porta e o movimento, e olhar para baixo, certificar que a urina tá indo pro lugar certo. Pronto. Deu descarga, se vestiu e está pronta para sair. Mas aí ela percebe que tem mais alguém no banheiro, porque ela ouviu a torneira. Então, antes de abrir a porta, ela respira fundo e abre. É outra mulher. Ela se aproxima e vê a cara de susto da outra que não sabia que estava acompanhada. As duas riem para si mesmas, ali lavando as mãos, e elas saem juntas. Elas mal viram o espelho. Bom, dizem que em lugares públicos o banheiro feminino é o lugar que consideramos mais seguro, um refúgio. E é mesmo, em vários sentidos. Mas quando ele parece ser uma ameaça, é acionado um grande botão de alerta. Para fazer esse comparativo, eu perguntei para um amigo homem de como que é a ida ao banheiro público, que tem seus desafios sempre, né? Viver é bem isso, mas raramente passa por um estado de alerta antes de algo muito óbvio, como ver um homem no banheiro com uma faca, por exemplo. Claro, né, a gente está falando de banheiro masculino, de gênero, então a gente tem que considerar todo o espectro e situações. E, na verdade, foi de tantas outras situações que veio a vontade de falar sobre vivências do dia a dia, que para muitas pessoas, principalmente para as mulheres negras, desemboca num extremo que pode lhe custar a vida.
Muitas situações, elas são vivenciadas, mas raramente a gente fala sobre elas, principalmente com os homens. Em geral, a gente compartilha essas experiências com outras mulheres, mas nos últimos 2 anos, eu tenho mudado um pouco essa postura. Claro, só hoje essa mudança tem se tornado mais clara, porque eu consegui encontrar pessoas do gênero masculino que conseguissem minimamente dialogar sem cair em clichês que são desanimadores, né? Esses clichês reducionistas de você demorou muito no banheiro porque você estava se olhando no espelho, você estava conversando com uma amiga ou com uma outra mulher. Sim, você está numa situação de pânico, muitas vezes conversar alivia o estresse. Bom, dessas conversas eu comecei a perceber de um modo mais profundo como que a nossa sociedade ela é desigual e como isso marca o nosso dia a dia. Claro, a gente sabe pelas estatísticas, mas essa vivência, ela é um passo para a internalização de que você faz parte também da estatística de algum modo. Parece até um pouco bobagem isso tudo que eu tô falando, porque essas situações, elas são muito recorrentes, mas a gente, de fato, não para pensar sobre elas, porque é uma ida ao banheiro, é automático, são coisas de segundos, mas são esses segundos e essas pequenas situações do dia a dia que elas se tornam cada vez mais estressantes porque elas acumulam com outras situações e que faz a gente pensar como que esse problema da violência contra a mulher, da violência contra uma minoria, ele tá tão enraizado na nossa cultura que se a gente não começa a pensar sobre esse micro, essa base que o forma, a gente não consegue sair do lugar, sabe? E aí vem, lógico, toda a minha preocupação como educadora, com a educação. Mas vamos deixar essa pauta um pouquinho mais pra frente. Vamos para outra situação que me fez também querer falar sobre a questão da violência contra a mulher, num sentido, muitas vezes, do cotidiano. Essas pequenas amostras de que algo está muito errado. Bom, eu marquei de me encontrar com um amigo em um restaurante que eu não conhecia. Era a primeira vez que eu tava indo e era em Pinheiros. Pinheiros é um bairro da zona oeste de São Paulo que é conhecido por seus bares, os cafés, galerias de arte, bistrô, ou seja, um lugar caro, de classe média, alta e nobre, perto de Jardins, que é uma região de bairros nobres, enfim. É esse o clima do lugar. Mas, como em toda metrópole, tem, entre as ruas movimentadas, alguns espaços mais ermos, vazios, que denunciam essas desigualdades sociais. Fui eu, toda feliz, desci do metrô, liguei meu Maps, coloquei o nome do restaurante e tava seguindo o mapa de boas. Decorava as ruas e olhava de vez em quando o mapa para ter certeza que eu estava indo na direção certa. Santo GPS. Mas aí que eu precisei passar por um lugar escuro, guardei o celular, respirei fundo e fui. No meio do caminho, eu senti medo, atravessei a rua e pro meu espanto eu dei de cara com um restaurante que eu não estava conseguindo encontrar porque ele estava justamente do outro lado da rua. Quando eu me dei conta, quando eu falei, né, sobre essa questão com meu amigo, essa saga do outro lado da rua, ele disse a seguinte frase: "Que bom que você encontrou e deu tudo certo. Mas às vezes vale você voltar um pouco o caminho, quando achar que ficou um pouco perigoso, e pedir uma informação. Eu sou um cara que não tem vergonha de pedir informação." Essa frase, ela me deixou super pensativa. O que ela quer dizer? Primeiro, que há um consenso de que homens não podem pedir informação, porque ele tem que saber sempre onde que eles estão e sempre ter a razão de suas decisões. Ele não pode estar perdido. Lembro que sair com meu pai, nossa, às vezes era um inferno, porque a gente dava 1000 voltas, sabe? A gente sabia que a gente estava errado, mas nunca que a gente ia ferir o seu orgulho machista pra dizer que ele não sabia o caminho e precisava ali de uma informação. Então a gente só ficava dando voltas e voltas até achar o caminho certo. A minha mãe, bem, ela é mais faladeira, principalmente depois que meu pai morreu. Ela já abre o vidro num sorriso e pede informação. Eu, a vergonha da timidez em pessoa, não me enquadro em nenhum desses casos, mas mais por um outro motivo, que não a personalidade. Em geral, essas informações elas eram pedidas enquanto se dirigia, enquanto você está protegido dentro de uma armadura que te permite acelerar e fugir se necessário. Mas o que uma mulher, a pé, que é a minha vida, poderia fazer numa situação como essa, em que ela precisa fugir? Correr nem sempre basta. Então, não é uma opção mostrar que estou perdida e que preciso de informação. Até conversar sobre como vivemos situações cotidianas, das diferenças entre gêneros nesse mundo maluco, eu não tinha percebido que muitas vezes eu não pedi informação, não porque eu sou tímida, ou às vezes até meio antissocial, mas porque eu não posso mostrar vulnerabilidade. Um homem, quando diz estar perdido, é apenas uma pessoa perdida. Mas uma mulher perdida, que não sabe onde está, é uma mulher sem proteção e potencial vítima. E aí que eu percebi como que a minha vida e provavelmente de tantas outras mulheres mudaram depois da invenção de apps de localização. E como que isso ainda é muito restritivo, porque você precisa de um celular, você precisa de uma internet, você precisa
de todo um suporte que, obviamente, nem todo mundo tem condições de ter isso. E eu sei que isso é um privilégio. Então, quando eu tenho disponível ali esses aplicativos de localização, eu consigo seguir confiante, de cabeça erguida, como se eu fosse a dona da porra toda, como se eu fosse inatingível, para esconder que, na verdade, eu também sou uma vítima potencial. Se eu me perco, eu encontro um local minimamente mais seguro, onde possa ver o celular para poder me localizar e seguir a viagem até o ponto que eu precisava estar. E não quer dizer que esse ponto seja realmente seguro, porque a potencialidade de ser uma vítima, ela é uma constante. É isso que significa você fazer parte de uma minoria. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encostar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, quer fugir, vai fugir. Puxou. Parado, tá preso. A vítima tá com bastante ferimentos, vai precisar ser conduzido ao hospital, tá ok? Bom, estamos de volta aqui atrás do agressor. Você tá agora no local? O povo manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. E só muito recentemente eu tenho percebido isso. Principalmente porque eu sou uma mulher branca. Eu guardo muitos privilégios que outras mulheres não guardam. E, às vezes, parece que a gente se esquece disso, de ser essa potencial vítima, porque a gente dá a entender que a gente esquece, sabe? Que a vida segue, mas o corpo, ele tá 100% alerta. Ele corre antes mesmo da gente raciocinar que a gente deveria correr. E eu lembro aqui daquele maldito pesadelo, né, que começou aqui a fala. Eu vi minha mãe e não sabia por quê, mas eu já tava correndo para socorrê-la. Tanto vocês quanto eu devem ter se agoniado com o contraste entre uma distração, com uma noite gostosa, uma companhia agradável e uma ação de violência. Eu estava em companhia de 2 pessoas a descer uma rua. André, homem, branco, na faixa dos 20 anos, e uma outra mulher na faixa dos 30, de certo modo, semelhante a mim, porque ela também era branca. Mas, diferente de mim, ela não conhecia minha mãe. Esse foi um diferencial maior da reação. O corpo, ele emite uma série de falas que podem ser captadas à distância. Eu sabia que aquela era uma situação de risco, porque eu vi a reação física inicial da minha mãe, porque eu a comparei com outros momentos. Eu sabia que aquilo era uma situação muito atípica. Mas a outra mulher que estava em minha companhia, ela que poderia se envolver por uma questão de empatia da situação, ela não reconheceria essa urgência de um cerco, porque ali havia outras pessoas, muitas pessoas que também negaram o fato. Uma velhinha que mal andava, cheia das suas impossibilidades de lidar com as suas próprias dificuldades da vida, ou um rapaz que andava na direção contrária e pouco se importou com os meus empurrões para alcançar minha mãe, e outras tantas pessoas passantes que só passam, que não veem, porque nos dessensibilizamos ou nunca fomos de fato sensíveis a tal questão. E André não viu, não entendeu os sinais porque ele é um homem. Ele tem que vencer uma série de outros problemas antes de alcançar o entendimento da situação. O padrão desta cena, ele é cotidiano, ele acontece com toda frequência. E foi na conversa sobre a importância dos apps de localização que eu compreendi por que pessoas idosas, por exemplo, me pedem informação com tanta frequência. Eu
Não compreendia por que motivo eles me viam a metros e metros de distância, passavam por várias pessoas ignoradas e vinham em minha direção pedir uma informação. Eu besta achava que era por, sei lá, eu ser solista, por ter uma aproximação muito forte com a questão que lida com o idoso, da sensibilização, atenção e reconhecer que alguém precisa de ajuda e ficar ali esperando para que essa pessoa venha até mim, ou se ela não vier eu vou até ela, como se eu estivesse ali a chamando, mas não é por simpatia, não é por estar disponível. Esse meu amigo do restaurante, ele me corrigiu, ele disse, não é porque você sorri para eles, os idosos vêm até você porque você não é uma ameaça. Oh my godinho, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eles vêm até mim pelo simples fato de que eu tenho 1,5 m, sou uma mulher, branca, não sou uma ameaça estereotipada em nenhum nível. Olha como que a escolha de pedir uma simples informação, ela mostra várias questões de violência e de racismo. Eu não me recordo de ver um idoso tentando pedir informação, por exemplo, para uma pessoa com uma forte estrutura física, uma pessoa muito maior que poderia agredi-lo fisicamente. É uma simples informação de rua, de caminho, que você quer, mas para você tê-la, você tem que dar a informação de que você não sabe onde você tá e que você pode facilmente ser enganado e violentado. E aí, na dúvida, né, aí vem o papel também do Não Pode Chorar. A gente tá aqui resmungando, não é à toa, mas de pensar em modos de lidar com tudo isso. E eu tenho baixado muito esses aplicativos, tanto o Maps quanto o Movit, que me ajudam a me localizar nas ruas e me movimentar por aí. Mas eu sei que esses apps, eles estão longe de ser o suficiente para me sentir segura. Mesmo eu estando dentro de uma bolha ainda privilegiada. E aí que vem um impacto maior, porque se eu, numa situação em que eu me sinto uma vítima em potencial, eu sou uma vítima em potencial, mas outras pessoas, em outras situações, elas já são uma vítima de fato. Isso é muito pesado, o mundo é muito pesado. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Bom, vou me adiantar nos causos porque o áudio tá ficando mais longo do que eu imaginava. Resumindo então até aqui, uma mulher, ela está sempre em plano de fuga, mesmo dentro de casa. Eu preferi usar esse acontecimento com a minha avó numa situação mais engraçada, mas é isso, né? A vida faz a gente rir e chorar das mesmas frases. No Não Pode Chorar de número 2, como não se esquecer do Alzheimer, eu falei da doença da minha avó e no finalzinho eu disse que ia contar um caso. Pois bem, um dia, meu tio, que mora com a minha avó e meu avô, ele ligou aqui pra casa. Tava todo nervoso porque a minha avó tava muito agitada, tava muito nervosa e queria falar com a minha mãe, de todo jeito, mas não queria dizer pra ele o que ela queria falar. Então, na época, minha avó, ela ainda se lembrava da gente, minimamente. Durante mais de um ano, ela só, na verdade, tinha esquecido só do meu avô, né? De pessoas mais próximas, era só o meu avô que ela tinha esquecido. E aí tá, ela ligou, meu tio, né, passou o telefone pra minha avó, e eu só via minha mãe desligar o telefone e dizer, quer ir junto? E lá fomos nós ajudar minha avó. Ela não quis dizer muita coisa no telefone, mas a minha mãe sentiu que era uma situação que precisava mesmo de ajuda. Não era um tipo de situação que ela esqueceria em alguns minutos, sabe? Porque isso também era comum dela ficar um pouco nervosa, querer ajuda, mas dali a alguns segundos ela já ter resolvido ela mesma a situação. Quando a gente chegou, minha avó estava super agitada, andando pela casa, mas ela não dizia assim o que era, o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, na sala, ela veio quietinha e disse pra minha mãe que estava com muito medo. Ela disse que ela estava separada, né, que o marido dela tinha ido embora e que ela tinha um namorado que não estava ali e ela estava com muito medo porque tinha um homem que estava ali na casa, né, era um homem que estava ali na cozinha e ela apontou para esse homem que estava lavando vasilha e ela não sabia bem quem ele era e ele estava dando em cima dela, essa era a reclamação dela, tipo, ela estava com muito medo do marido dela chegar, o ex,
por algum motivo na cabeça dela ele ia voltar, e o namorado também chegar e os três se encontrarem. E a partir daquilo ali ela tinha muito medo de ficar ali sozinha, queria que o homem da cozinha também fosse embora, ficar sozinha com ele, né? Ela preferia ficar realmente sozinha. Bom, dessa situação, desses 3 homens que estavam envoltos ali nesse medo dela, todos esses 3 homens eram, na verdade, o mesmo, que era o meu avô. Ela às vezes trocava os papéis, ela dizia que tinha 3 namorados, 3 maridos, 3 homens, mas o fato é que ela tinha muito medo de todos eles, e que eles brigassem e a culpa fosse dela. Então demorou um bom tempo pra gente convencê-la de que o homem da cozinha, o homem que estava na casa, cuidava dela. Ela estava cuidando da casa, estava ali pra ajudá-la. Chegou o momento em que a gente teve que inverter um pouco a situação também, de dizer algo como, ele veio pra cuidar da senhora, vó, mas a gente tá mesmo ajudando ele, porque ele também precisa de ajuda, ele precisa tá aqui, então vamos ajudar ele. Então a gente pegava pro lado do caridoso dela pra amenizar o medo, porque ela realmente tinha muito pavor de estar ali naquela situação vulnerável, de estar dentro da própria casa, que ela reconhecia a casa, mas não reconhecia aquele homem que estava ali cuidando da casa. E ela estava realmente sempre com medo. E não só nessa situação, sabe? Na hora de, lógico, a gente riu, principalmente eu e minha mãe, porque como mulheres a gente entendia o medo dela. Mas essas situações de medo, elas foram durante um tempo muito, muito recorrentes. Na hora do banho, principalmente, ela gritava, me solta, me larga. E não, sabe... E parecido mesmo com esse pesadelo que eu tive com a minha mãe. E a cada, sabe, a gente via o tempo todo ela puxando, por exemplo, quando ela sentava na sala, puxando o vestido pra baixo. Ela sentava e começava a puxar o vestido, que denunciava ali o quanto que ela tinha medo do próprio corpo ser visto, porque tudo era culpa dela. Então, por ela não se cobrir direito. E ela já fazia isso quando não estava doente, mas o paciente de Alzheimer deixa tudo muito mais evidente, porque ele faz isso a cada segundo, de um modo repetitivo e brusco, várias e várias vezes, até desgastar a parte do vestido que mais puxa, até deixar o tecido fraco, de tanto esticar, tá, sabe, de tanto insistir que esse vestido ele cubra tudo, todo o corpo. E como que é difícil pensar que foi essa a educação que ela recebeu e como que foi a vida dela, uma vida que a gente não conheceu, sabe? De como que ela se sentia enquanto uma mulher em outras décadas tão anteriores, em que a situação no interior era muito diferente do que é hoje, sabe? O panorama, mesmo que ele tenha mudado em relação a várias conquistas feministas, em relação a como a gente lida com o mundo, lida com a presença da mulher, ainda assim, ainda que existam todos esses problemas, a gente reconhece que muita coisa mudou. Desculpa, eu tô me perdendo um pouco na fala, porque eu tô lembrando, sabe? A gente fica lembrando dessas cenas, desses momentos, que eles são muito pequenos no nosso dia a dia, mas eles são extremamente fortes, porque eles denunciam um modo como a gente se sente o tempo todo, sabe? É o tempo todo um estado de vigilância, o tempo todo tentando reconhecer qualquer tipo de ameaça no ambiente. E isso causa não só um grande estresse, mas mostra como que a mulher, ela é um ser que ela é extremamente vulnerável na sociedade. E foi pensando sobre essa questão, como que era difícil pensar nessa educação da minha avó, conversando com a minha mãe, que a gente, sabe, falava ali, explicava, né, pensando como que minha avó educou também a minha mãe, como que ela explicava do modo dela o que seria um caso de abuso, por exemplo, como que minha mãe deveria reagir, esses ensinamentos passados entre mulheres e mulheres, e nessas conversas a gente chegou ao mesmo problema, a mesma chave no final das contas de solução, porque se mais de 76% dos casos de violência contra a mulher são praticados por pessoas conhecidas pela vítima, a quem que ela pode de fato recorrer e como? De todas as perguntas que a gente se fez enquanto eu estava conversando com a minha mãe a respeito da situação da minha avó, né, e no final das contas a respeito de todas as mulheres, de como a gente vivencia o nosso dia a dia lado a lado com a violência, de todas essas perguntas que a gente se fez, a resposta não foi outra. A gente precisa de educação sexual nas escolas. A gente precisa de uma terceira instância que não seja ali o ambiente íntimo e familiar, ou uma segunda instância, né, no final das contas, mas que seja um pouco mais neutra nesse sentido para conseguir dar esse respaldo. Porque se 76% então desses casos de violência contra a mulher é feito por uma pessoa que a mulher conhece, isso significa que não adianta ela recorrer necessariamente à família. Muitas vezes isso não vai ser possível. Muitas vezes não vai ser possível ela recorrer a quem ela conhece dentro dessa situação, porque estão todos eles envolvidos em diferentes papéis, mas estão todos envolvidos na mesma situação.
E aí eu fico pensando que mesmo que minha avó falasse pra minha mãe que ela deveria reconhecer como que é um abuso, não usava exatamente essas palavras, né? Mas que o primeiro passo, a primeira coisa que ela deveria fazer é contar pra minha avó. Mas aí fica aquela coisa, tá, ela contaria, e aí? O que ela poderia fazer? Será que ela levaria isso pra um caso de polícia, sabe? Pra algo que seria legal, ainda mais naquela época que nem tinha a lei da Maria da Penha, sabe? Hoje ainda a gente vê como que esses casos não são reportados, que eles ficam dentro do interior da família, porque vão envolver várias e várias outras questões que são também culturais, que estão muito enraizadas, da vergonha, da culpa, porque uma mulher que sofre um abuso ainda tem aquela postura muito forte de a culpa foi dela, ela estava vestida daquela, mas também com essa roupa, sabe, esse tipo de situação? E, ok, cada vez mais que a gente fala sobre isso, uma pequena parcela de pensamento começa a se modificar, mas mesmo que ela se modifique em casos extremos, quando o crime já aconteceu, mas a moça está mudando a sua roupa, ela tá ali se vestindo pra sair, e aí o irmão olha e fala, não, você não vai sair com essa roupa, porque ela é uma potencial vítima. Olha como que isso é extremamente complicado, né? A gente tem várias e várias questões, uma em cima da outra. E isso é tão difícil de lidar, por isso que naquele momento em que eu acordei do pesadelo, de ver a minha mãe ali sofrendo um abuso e não poder fazer nada, eu chorei durante um bom tempo. E não foi por conta só do sonho, sabe? Por conta de toda a situação que a gente vive, de se dar conta de que a gente vive isso cotidianamente e como que isso é sufocante. Tudo que você faz, tudo que você tá tomando como escolha simples mesmo, de roupa, de batom, de comportamento, de locais em que você anda, horários em que você anda na rua, onde você mora, qual é a sua casa, em que andar você mora, quem são seus vizinhos, quem são seus familiares, como é a relação com seus familiares, você tem amigos ou não, que amigos são esses, quem cerca o seu dia a dia, você consegue ficar muitas vezes sozinha, ou você sente culpa de preferir estar sozinha do que na companhia de outras pessoas. Tudo isso vai entrando num grande loop de problemas que eles são tão enraizados que inevitavelmente a gente acaba caindo na questão de, poxa, muita coisa conseguiria ser melhor trabalhada se a educação andasse lado a lado com todos esses problemas. E se a nossa educação, e eu falo isso como educadora, ela está numa situação de risco, imagina tudo que está ao redor dela, como que anda. No primeiro episódio dessa temporada, que foi sobre mulheres radicais, a gente falou sobre algumas produções artísticas feitas por mulheres artistas, que lidam com a questão do corpo, da questão da violência, e acho que vale a pena voltar em alguns desses pontos, né, de como que os ambientes culturais, eles absorvem a nossa relação com o mundo, e que essa violência contra a mulher, ela é também matéria-prima de trabalho para muitas produções artísticas, principalmente quando a gente fala de mulheres artistas, porque é algo que toca de um modo muito intenso na nossa vivência do dia a dia, como eu estava falando antes, e como que é um grande desafio conseguir comunicar isso a um público masculino, porque a nossa vivência dentro desse mundo, né, que ele ainda é estruturado de um modo patriarcal, ele faz com que o modo como os homens encaram a mesma situação seja muito diferente. Pensando aí, por exemplo, aquilo que eu falei de ir ao banheiro. Uma ida ao banheiro, que seria uma coisa simples, ela nunca é uma coisa simples. A gente tá ali o tempo todo rodeado de uma série de questões que são estruturais, que são culturais e que afetam o nosso dia a dia e afetam principalmente o modo como a gente encara a nossa relação interpessoal e a relação com o próprio mundo. Então acho que vale a pena voltar também naquele primeiro episódio para quem não ouviu, né, ainda, o Mulheres Radicais. E teve um outro episódio também que foi do Não Pode Chorar. Eu tô aqui fazendo uma retomada de outros episódios, aproveitando que a gente tá chegando, se aproximando das férias, né? Teve um outro episódio que foi lançado no Dia das Mães, eu não lembro agora qual exatamente, Não Pode Chorar, mas foi com a Camila Salotto, e a gente falou sobre essa relação da maternidade e feminismo. E eu comentei sobre um livro da Chimamanda, que se chama Pra Educar Crianças Feministas, um manifesto, e que tinha umas passagens que eram muito interessantes a respeito de como que a mulher, ela é educada, sabe? Como
que ela, desde criança, ela vivencia situações e modos de pensar que não deveriam ser assim, mas que eles acontecem. Acho que esse livrinho, ele é bem interessante para quem tá querendo conhecer, né, dar os primeiros passos ali sobre alguns pontos a respeito dessa vivência, não só feminista, enfim, mas de como uma mulher se sente na sociedade, mas principalmente também por ser um livro de fácil leitura, de acessibilidade e pequenininho ali para homens que querem começar a entender por que é tão complicado às vezes a gente falar do nosso próprio ponto de vista, porque a gente tem uma série de questões que elas pesam, né, em relação a uma visão masculina sobre a nossa vivência, de, como eu disse antes, né, desses mimimis, desse olhar preconceituoso contra a experiência do outro, e que a gente sabe que se todas as mulheres são vítimas em potencial, assim como toda minoria é uma vítima em potencial, é porque a gente tem um problema enraizado muito grande para resolver. Nesse livro, ela fala, a Chimamanda fala uma série de sugestões para uma amiga de como, né, educar uma criança feminista, e aí a 8ª sugestão é a seguinte: ensine X-alum a não se preocupar em agradar. A questão dela não é se fazer agradável, a questão é ser ela mesma, em sua plena personalidade, honesta e consciente da igualdade humana das outras pessoas. Lembra quando lhe contei sobre como me irritava que nossas amigas Chioma me disse que as pessoas não iam gostar de algo que eu queria dizer ou fazer? Eu sempre sentia dela uma pressão implícita para que eu mudasse e me encaixasse no molde que agradaria uma entidade amorfa chamada as pessoas. Era irritante porque queremos que as pessoas próximas de nós nos incentivem a desenvolver nossa personalidade mais autêntica. Por favor, nunca imponha essa pressão à sua filha. Ensinamos as meninas a serem agradáveis, boazinhas, fingidas, e não ensinamos as mesmas coisas aos meninos. É perigoso. Muitos predadores sexuais se aproveitam disso. Muitas meninas ficam quietas quando são abusadas porque querem ser boazinhas. Muitas meninas passam tempo demais tentando ser boazinhas com pessoas que lhes fazem mal. Muitas meninas pensam nos sentimentos de seu agressor. Esta é a consequência catastrófica de querer agradar. Temos um mundo cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente porque estão condicionadas demais a assumir formas que agradem aos outros. 12ª sugestão. Converse com ela sobre sexo e desde cedo. Provavelmente será um pouco constrangedor, mas é necessário. Você se lembra daquele seminário a que fomos no 3º ano? Supostamente iriam nos ensinar sobre a sexualidade, mas o que ouvimos foram vagas ameaças veladas de que, se falássemos com os meninos, acabaríamos engravidando e caindo em desgraça. Lembro aquela sala e aquele seminário como lugar da vergonha. Uma tremenda vergonha. Aquele tipo especial de vergonha que tem a ver com ser mulher. Tomara que sua filha nunca depare com uma coisa assim. Com X-alum, não finja que o sexo é uma mera ação reprodutiva controlada, ou uma ação apenas no casamento, pois isso é uma mentira. Você e Shuji faziam sexo muito antes do casamento, e provavelmente ela vai perceber isso quando tiver 12 anos. Diga-lhe o que o sexo pode ser, uma coisa linda, e que além de evidentes consequências físicas por ser mulher, também pode ter consequências emocionais. Diga-lhe que o corpo dela pertence a ela e somente a ela, e que nunca deve sentir a necessidade de dizer sim a algo que não quer, ou a algo que se sente pressionada a fazer. Ensine-lhe que dizer não, quando sentir que é o certo, é motivo de orgulho. E aí tem outros momentos que ela fala sobre a questão da vergonha. Como é um livro muito simples, lógico, tem alguns problemas, mas de falar ali sobre a questão da vergonha, porque mesmo quando uma mulher ela chega a dizer um não, ela pensou muito a respeito antes, ela tá numa situação em que ela vai se sentir também culpada. A culpa é algo que talvez seja dos mais difíceis de se fazer dialogar com um homem, né, de você conseguir explicar como que é sentir essa culpa. A gente sente uma culpa de, por exemplo, não arrumar a casa, de não se vestir de um modo que outras pessoas gostariam, de não ter o cabelo que outras pessoas gostariam, sente culpa de tudo. A gente respira culpa o tempo todo, porque você não tá fazendo aquilo que te mandam, né? Você tá fazendo aquilo que você quer. Isso é muito complicado. Eu sei que por mais que eu continue aqui a falar pra vocês como que a questão da violência contra a mulher e contra as minorias, ela é algo extremamente preocupante na nossa sociedade, porque pessoas morrem e pessoas estão sofrendo em vários níveis, ainda assim
é pouco. Eu não quero trazer essa sensação de desânimo e de peso, porque eu chego no final dessa gravação, tipo, já tá dando, 46 minutos, e eu queria fazer uma fala de 20, e eu já não sei exatamente o que dizer, como dizer, pra onde seguir. Eu não consigo finalizar a fala, porque é um tipo de assunto que ele não finaliza, né? Eu tenho ali a expectativa de que a questão da educação sexual, ela é ainda uma chave de solução para muitas questões, mas que, diante do modo como a gente tem vivido, ela tem se tornado um alvo de ataque também. Então, é isso, gente. Eu não queria terminar o podcast desse jeito, com essa certa voz de desânimo. Acho que de todos os Não Pode Chorar, esse foi o mais difícil mesmo de gravar, de conseguir manter uma linha de raciocínio, porque na medida que eu vou falando, eu vou sentindo culpa por não conseguir dar conta. Culpa por tudo. É culpa por estar chorando. Olha que coisa absurda. Se uma pessoa como eu, que não foi vítima diretamente de algo como, né, como a violência contra a mulher, de um modo que precisa de uma reação legal, de proteção da lei, que eu fico tão abalada só por conta de um pesadelo, só, porque isso tudo tá dentro da nossa sociedade. Então, imagine como que é para a maioria das mulheres não conseguir falar sobre isso. E como que é complicado, porque se você fala sobre... Ai, gente, não vou dar mais voltas, é isso. Infelizmente é isso. Eu não sou sua jacuzzi, não sou seu telão neon. Eu não sou seu iate, eu não sou o seu bem não. Eu não sou seu camarote, eu não vou pro seu colchão. 1, 2, 3. Pode tentar, vai ficar só na ostentação, na ostentação. Pode tentar, vai ficar só na ostentação, na ostentação. Pode tentar, vai ficar só. Bom, gente, estamos encerrando mais um Não Pode Chorar. Bem pesado, mas é isso. Foda-se, né? Bom, a intenção foi da gente conseguir ter um tempo para falar o quanto é complicado ser uma minoria hoje e como que é assustador o caminho que a nossa história tá tomando. E que muito dessas situações, elas vêm, na verdade, de um cotidiano, ela vem de situações muito menores que não necessariamente só de estar ali, só não, né? Que coisa horrível de dizer, mas não é a violência contra a mulher, a violência contra uma minoria não é apenas quando ela se torna uma estatística, quando alguém morre, quando alguém é esfaqueado, estrangulado, desfigurado, como a gente viu em tantos relatos durante o podcast, mas ela tá em situações do dia a dia, ela tá em pequenas instâncias que muitas vezes a gente nega que ela tá acontecendo, uma violência verbal, uma violência de uma opressão mesmo dentro do próprio pensamento, do próprio modo de se falar, de se vestir, de reagir, e a gente tá cercado nessa situação. Um pouco do que eu tinha como intenção era não só tentar falar sobre algo que é impactante dentro da vivência de uma mulher, mesmo que... Ai, gente, eu realmente não tô em condições de finalizar do modo como eu gostaria, mas eu acho que é porque a realidade não é do modo como a gente gostaria, não é mesmo? Bom, e antes que as coisas fiquem ainda mais tensas, eu vou parando por aqui. A mensagem positiva do final desse episódio é, não sei, não faço ideia. Baixem aplicativos de localização, tenham atenção no dia a dia, tenham atenção quando uma mulher se sente insegura e ela tá numa situação de risco. E como ninguém da equipe ainda, né, vai ouvir esse programa também antes dele estar no feed, a ideia de gravar o programa de hoje, por exemplo, era falar sobre Black Friday, sobre sociedade de consumo. Isso não quer dizer que não seja um assunto importante, mas eu fui surpreendida pela minha condição de mulher e eu não tinha mais como negar isso. Então, você pode dizer o que você achou, mandar mensagens diretamente pra mim, entrar em contato por e-mail também pelo naopodetocar@gmail.com, lembrando que o D é Demudo. Também pelo Twitter e pelo Instagram, da conta @naopodetocar. E é isso. Eu vou deixar tudo linkado no finalzinho do episódio. Eu espero não ter atrapalhado o domingo de vocês, mas
Eu acho que a gente precisa dar algumas pausas no nosso dia a dia para pensar em como que a gente tem vivido o nosso dia a dia realmente. Até mais, gente. Até.